eu quero convidá-los a abrir comigo em Daniel capítulo 3. O texto também vai ser projetado. A partir do versículo 13, nós vamos fazer a leitura de alguns poucos versículos e depois eu vou, junto com vocês, visitar outros versículos deste mesmo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E assim que eles foram introduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam cultos aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Até aqui. Deixe sua Bíblia aberta e a gente vai voltar a esse texto. Essa figura histórica chamada Nabucodonosor era um homem muito vaidoso e que não entendia bem a função do poder que ele tinha. Na verdade, nem todos têm essa habilidade de saber lidar com o poder que chega às suas mãos. Há quem diga: dê poder e você conhecerá o homem ou a mulher. E de fato é isso que aconteceu com Nabucodonosor. As pessoas que o cercavam sabiam disso, da sua vaidade, da sua soberba, da sua arrogância. E querendo prejudicar esses 3 moços judeus, um grupo se apresenta diante de Nabucodonosor e diz assim para ele: que tal você construir uma imagem e obrigar todos que se curvem e adorem essa imagem? É uma imagem tua. Aí já imaginou, usa o poder e a vaidade, e esse homem começa a se fascinar com a possibilidade de todos se curvarem perante ele e assim adorarem, reconhecendo que ele era o Todo-Poderoso. Acontece, queridos, que 3 jovens se recusaram a fazer isso. E quando chegou o conhecimento de Nabucodonosor, que 3 jovens judeus se recusaram a se curvar e adorar outros deuses, a dar a honra e a glória que é única e exclusiva de Deus a outros deuses, eles não aceitaram e foram denunciados. É aí que entra o contexto do texto que a gente acabou de ler. Porque Nabucodonosor, ele está dentro desse momento, nesse instante, ali sendo usado por pessoas que estavam patrocinando e usando o mal contra outras pessoas. E mesmo assim ele não percebe que ele estava sendo usado para patrocinar e fazer o mal
aqueles 3 jovens. E há algo interessante a respeito desses 3 jovens, que é necessário dizer logo do começo, porque no capítulo 1, versículo 7 de Daniel, diz que esses jovens têm os seus nomes mudados. Daniel teve o seu nome mudado, e todos os seus amigos que vieram na primeira leva ali de Israel, tiveram seus nomes mudados. E é curioso isso, porque você vai encontrar muitas pessoas, filhos de crentes, com o nome de Sadraque, alguns com o nome de Mesaque. Quem bota o nome nos seus filhos dessa forma não sabe a procedência e a origem dos nomes. Porque logo quando eles chegaram, eles receberam nomes diferentes. Por exemplo, Ananias recebeu o nome de Sadraque. Ananias significa Deus é misericordioso, Deus é gracioso. E botaram o nome dele, Sadraque, que significa servo de sim. De um Deus lá da Babilônia. Porque os babilônicos queriam interferir na identidade daqueles jovens. Tiraram da sua pátria, separaram das suas famílias. E agora queriam mudar a sua identidade pessoal e religiosa. O nome deles que apontavam para o Deus de Israel agora estava sendo substituído. Ananias agora era tido como servo do Deus sim. Misael, que tem o seu nome como se fosse uma pergunta, o significado de Misael é: quem é como Deus? Colocaram o nome desse rapaz de Mesaque, que significa quem é como Acur, um deus babilônio. Era uma afronta. Se o nome dele significava quem é como Deus, eles mudaram para dizer quem é como Acur, um deus babilônio. Azarias significa quem Deus ajudou, pessoa que foi alvo do favor, da ajuda de Deus. Colocaram o nome nele de Abidnego, que significa servo de Nego, um deus babilônico. Afronta, mudar a identidade espiritual, mas isso não aconteceu, queridos. Porque esses jovens, provavelmente com a mesma idade de Daniel, e outro equívoco, tem muita gente que diz que Daniel foi para a fornalha. Esses 3 mencionados aqui são amigos de Daniel. Daniel foi para a cova dos leões, lá em Daniel capítulo 6, e não aqui no capítulo 3. E quando a gente lê os nomes que esses jovens receberam, a gente fica pensando, mudaram o nome, mas não conseguiram mudar a identidade. Tentaram infernizar a vida desses jovens, mas não conseguiram tirar a essência do céu de dentro deles. O que eu acho mais extraordinário dessa história é que o homem pode fazer coisas contra nós, mas quando Deus faz coisas a favor de nós, nós somos imbatíveis, irmãos. Não é o que estão planejando, não é o que estão fazendo ou fizeram, mas é o que Deus fez e faz a nosso favor. Eles são chamados à presença do rei, e eu quero aqui com vocês pensar a respeito da atitude desses 3 jovens. Fundamentos, convicções que estavam arraigadas no seu coração, na sua fé, que devem ser imitados por todos nós. Quando estamos na iminência de entrar numa fornalha, quando estamos na iminência de passar por um vale, por uma injustiça, por uma perseguição, qual deve ser a nossa postura, o nosso comportamento? Eu vejo que esses jovens têm muito a nos ensinar. E a primeira coisa que ele nos ensina é a coragem intrépida. Uma coragem determinada de continuar firme no propósito de Deus, mesmo que fosse possível um prejuízo, um dano, quer seja social, quer seja financeiro, quer seja empresarial. Há uma convicção que não vale a pena
negociar nossa fidelidade. Não vale a pena negociar o inegociável. O nosso compromisso com Deus, a nossa relação, a nossa intimidade com Deus. Eles demonstram uma coragem intrépida. Quando Nabucodonosor faz a pergunta: quem é o Deus que pode livrar vocês de minhas mãos? Ele responde: olha, isso é um assunto seu e de Deus. Quanto a isso nós não vamos te responder, ó rei. Isso aí você responde a Deus e com Ele. Mas quanto ao que nos cabe, aí eles tomam coragem e fazem uma afirmação preciosa. Nós precisamos aprender a fazer esta afirmação que esses homens fizeram, meus irmãos. Olha o que eles dizem: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles estão falando isso não é com o gerente, é com o presidente. Eles não estão falando isso com alguém responsável por um setor. Eles estão falando com o homem mais importante do mundo conhecido ali, do Crescente Fértil até o Egito. E eles sabem que tem um rei superior. Eles têm Deus como rei dos reis. E a coragem se revela pelo fato de encarar qualquer uma das possibilidades. Meus irmãos, a gente não só pode ter coragem quando tem certeza que Deus vai nos livrar. A gente tem que ter coragem abrindo a possibilidade para que Deus nos deixe ir para a fornalha. E qualquer uma das situações que possam acontecer, eu esteja pronto a agir com a mesma fé, para depender dele. Porque normalmente, nós em situações parecidas, a gente só admite crer em Deus e na intervenção de Deus se Ele tirar a fornalha da nossa vida, dessa possibilidade de encarar a fornalha. Nós não admitimos sequer a soberania de Deus em permitir que a fornalha seja parte integrante da nossa história. Que fé é essa que determina a Deus o que Ele tem que fazer? A fé verdadeira é a fé que se submete a qualquer uma das decisões de Deus, seja ela nos livrando da fornalha, ou seja, nos levando para a fornalha. Eles estão ali com uma coragem, uma intrepidez chocante, porque eles poderiam estar livres da fornalha se negassem. E ele diz: olha, fica sabendo, se o meu Deus, a quem eu sirvo, quiser, Ele vai livrar a minha vida das suas mãos. Se não, nós vamos para a fornalha dando glória a Deus. É algo estranho hoje para as mensagens que a gente ouve na televisão evangélica, né? Parece que Deus está obrigado a nos livrar da fornalha sempre, como se a fornalha não fosse um bem para nós. Ninguém gosta de sofrer, claro, ninguém aqui é masoquista. Mas a gente sabe que vários desertos, vários momentos difíceis, várias provas, nos fizeram crescer e aproximar mais de Deus. A gente sabe disso. É bem verdade que a gente não deseja ir para a fornalha. Mas se Deus quiser que eu passe por uma situação, que eu cresça por meio dessa situação, é melhor que eu vá para a fornalha. Esse tipo de fé está escasseando no nosso meio. Porque Deus só serve para nos livrar e nos abençoar. Nós não estamos com a nossa mente aberta e o nosso coração aberto para entender que Deus está agindo no meu bem e até mesmo permitindo que coisas adversas aconteçam em minha vida. Eles tinham essa compreensão. Deus não é só Deus quando Ele responde tudo que você quer. Deus continua sendo Deus quando Ele faz o que é melhor para você, mesmo quando você não acha que é o melhor para você. Mas eles estavam prontos para o plano A e para o plano B.
crente com muito beicinho, crente manhoso, só acha que Deus é Deus, quando Deus só faz o que agrada a Ele, você. Eu gosto da fé desses aqui. Eles estão prontos para tudo. E eles não colocam na conta de Deus decepção ou tristeza quando as coisas acontecem de forma contrária ao que se espera. Se Deus quiser, Ele vai me livrar. Se não, nós vamos. E o que é que a história diz que aconteceu? Eles foram para a fornalha. Ah, meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eu sou dizimista lá na igreja presbiteriana. Eu vou de semana em semana, ou de mês em mês lá naquela igreja. Como se isso fosse motivo de mudança de caráter. Vir à igreja eventualmente. Eu tenho dito isso e repito. Algumas pessoas são formadas nas universidades, outras são formadas nas adversidades. Pode ser curioso, mas quando você lê as epístolas de Pedro, a primeira epístola em particular, Pedro vai usar a figura do fogo, dizendo que nós somos transformados, moldados pelo fogo. Isso é muito bom. Porque o fogo, ele pega o ouro e a prata, principalmente, todos os metais são destruídos ou derretidos pelo fogo. A prata e o ouro em especial. São esse tipo de fogo, da provação, que dão novas formas. E nos purifica, tanto o ouro quanto a prata. No fogo a impureza sobe, e o que mexe com o ouro e a prata, o ourives, ele vai tirando ali a impureza para que ela fique pura, porque o fogo purifica. O fogo dá uma nova forma, nos molda, porque muitas vezes nós não cedemos, nós não baixamos, nós não damos o braço a torcer, infelizmente, para muitos de nós, não é para poucos. A fornalha é a única solução para moldar o nosso caráter, para tratar o nosso coração. Outros vão para a fornalha sem precisar, mas para glorificar a Deus. No final, nós vamos entender porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha sem ter aparentemente necessidade de um aperfeiçoamento. O rei se ira porque ele, na sua vaidade, foi afrontado. Aqueles meninos, moleques, cheirando a leite, ainda há pouco havia sido trocada a fralda deles, enfrentaram o rei Nabucodonosor. E é dito, queridos, que esse homem manda esquentar a fornalha 7 vezes mais, ao ponto que os 3 homens mais fortes do seu exército, que prenderam aqueles 3 jovens e foram lançar na fornalha, eles morreram pelo calor da fornalha. E lançaram aqueles 3 jovens dentro da fornalha. Depois de um tempo, diz que Nabucodonosor se aproxima e olha de longe para ver qual era o estrago que estava acontecendo. E ele consegue ver 4 pessoas. A Bíblia diz que 3 jovens foram lançados na fornalha. Mas ele estava vendo 4. E ele diz que o 4º tinha a semelhança de filho de Deus. E ele fica maravilhado com o que ele estava vendo e percebendo. E ele pergunta: não foram 3 homens que lançando, aqui no versículo 24, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o 4º se parece com um filho dos deuses. Se vimos aqui que os jovens tinham coragem intrépida, convicção contagiante, submissão determinada, agora eu vejo Deus nessa história. Eu vejo Deus agindo
na fornalha. Deus poderia muito bem agir fora dela. E é Deus quem escolhe se age fora ou dentro da fornalha. Diz a Bíblia, queridos, que esses homens são lançados naquela fornalha, mas eles não estão sós. Isso é extraordinário. A questão não é se a gente vai passar dificuldade. A questão não é se a luta vai ser grande. A questão principal não é se eu vou ser livre de situações adversas. A questão é se eu vou estar sozinho nessas situações. O Salmo 23, se você não leu direito, você perdeu uma grande bênção. O Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Eu pergunto, quem aqui desejaria passar pelo vale da sombra e da morte? Ninguém. Mas o salmista abre uma possibilidade. Ainda que eu ande. Ele complementa e diz: mas tu estás comigo. Essa afirmação de que Deus está com ele é dita no vale da sombra e da morte. Então, o que me espanta não é a possibilidade de passar pelo vale da sombra da morte. É passar pelo vale da sombra da morte sem Deus. Sem a presença dele. Sem o amparo. Sem a ajuda. Sem o socorro dele. Isso sim me espanta. Meus irmãos, o Salmo 46, versículo 1, é um dos salmos preferidos meus. Diz que Deus é o nosso socorro, nosso refúgio, que Ele é socorro bem presente nas tribulações, nas angústias. Socorro presente. Presença garantida. Quando? Nas adversidades, nas provações, nos medos, nas cirurgias, não é, Rosângela? Quando Deus se faz presente, não importa a situação que a gente esteja, a luta e o conflito que a gente está passando, Ele muda tudo. Ele faz proezas nessas situações. Diz a Bíblia, queridos, que eles não estavam sós. Jesus estava com eles. Eu faço questão de dizer que Jesus estava com eles, e eu vou fazer um resgate teológico. Hoje se fala menos. Mas os teólogos mais antigos, eles desenvolveram uma teologia chamada teofania. Teofania são duas palavras gregas, a primeira é conhecida, teos, Deus, teó, fania, aparecimentos. E eles sustentam uma tese que eu partilho dela, de que Jesus, pré-encarnado, que ainda não havia nascido da Virgem Maria, ele, Jesus, ele apareceu no Velho Testamento em alguns momentos. Ele esteve presente em algumas circunstâncias. Um exemplo delas, quando Josué, junto com o exército, estava invadindo Canaã, aparece um anjo forte com espada desembaiada. Josué toma um susto e pergunta: você é um dos nossos ou é um opositor? Ele diz: eu sou anjo, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E ele se ajoelhou e adorou aquele anjo. Vocês sabem que é proibido adorar anjos. Você vai em alguns episódios em que homens se dobram para adorar anjo, o anjo manda levantar imediatamente. No Apocalipse, João, depois da visão, se ajoelha diante de um anjo, o anjo diz: levanta, porque eu sou teu conservo, sirvo com você ao mesmo Deus, eu não sou Deus. E eles dizem assim: toda vez que o anjo aceita a adoração, é porque um aparecimento de Jesus no Velho Testamento, antes dele se encarnar. Você pensa que Jesus passou a existir só a partir do momento em que ele foi para o ventre de Maria? De forma alguma. A Bíblia diz que ele criou todas as coisas com o Pai e com o Espírito Santo, que ele está ativo pelos séculos dos séculos. E o outro exemplo, há outros textos, e principalmente os estudiosos fazem uma diferenciação. Toda vez que você for ler no Velho Testamento
e aparecer a expressão anjo do Senhor, todo esse termo anjo e do Senhor em caixa alto, isso significa que ali não é um anjo qualquer, ali é Jesus. São teofanias, são aparições de Jesus no Velho Testamento. E quando Nabucodonosor ali vê um com semelhança de filho de Deus, o que é que Jesus é? Filho de Deus, do Deus Altíssimo. A confissão de fé primeira da igreja é dizer que Jesus é filho do Deus vivo. Pedro diz isso. E quando ele olha, ele não diz, é um anjo com características maravilhosas. Veja um homem com semelhança de um filho de Deus, de um Deus. E aí você sabe que quando Jesus se faz presente ao nosso lado, até o fogo que tem o poder de nos queimar, não nos queima. Se você abrir comigo aí em Isaías 43, versículo 2, há uma promessa que Deus faz a Isaías. 43, 2. Que a gente vê cumprida na vida dos amigos de Daniel. 43, 2 de Isaías: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Há uma promessa. E a gente sabe que quem entra com Deus numa dificuldade, numa prova, e continua com Deus na dificuldade, na prova, sai mais forte, mais bonito, mais resistente do que entrou. Essa é a promessa. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que esses homens são lançados amarrados. Se tem uma coisa que se queima naquele fogo, não é o cabelo, que é a coisa mais rápida para queimar no ser humano é o cabelo. Não são as roupas, mas as cordas. De alguma forma, aqueles homens estavam andando desamarrados. O texto bíblico vai dizer no versículo 25, e o rei exclamou: olha, estou vendo 4 homens desamarrados. Porque cá para nós, quem tem que estar amarrado é o diabo. Cá para nós. Então nós somos chamados à liberdade. E a gente pode ser livre passando por momentos difíceis, de irromper em louvor a Deus, de gratidão. E todo mundo achando que você vai cair, que não tem mais jeito, não tem mais escapatória, não tem saída, você não vai conseguir. Aí você sai ali livre. Nenhum amarra, nenhum impedimento, e você rompe, porque você está livre em Cristo Jesus. Então esses homens não estão sós, esses homens estão desamarrados. Terceiro, eles estão ilesos, não há dano neles. Às vezes nós temos danos físicos e materiais, mas na alma não há dano, há cura. Quantas pessoas que você conhece que teve que quebrar para se ajeitar e ajustar diante de Deus? Quebrar financeiramente. Quantas pessoas tiveram que ser humilhadas para aprender o valor de glorificar a Deus e a dependência de Deus? Ilesos. Então Deus é um Deus que nos preserva, que cuida de nós, mesmo quando nós estamos passando por grandes crises e grandes lutas. Por último, Nabucodonosor, ele diz: e vejo andando pelo fogo. A versão anterior, a RA, dizia passeando. Esse é um termo que no Brasil se usava mais, principalmente no futebol. Como é que foi um jogo? Passeou. Foi tão fácil que passeou. Não há pressa, não há corre-corre, não há desespero. Há uma postura de tranquilidade. Eu estou passeando
estou tranquilo, está tudo dominado por Deus. São estas bênçãos que vieram sobre esses jovens, porque eles tiveram uma postura anterior. Meus irmãos, nós queremos o milagre e a intervenção de Deus, todos nós. Mas nós queremos tomar posições como esses jovens tomaram? Como é que a gente vê uma prova e uma dificuldade que passamos? Como um fim? Como uma derrota total? Como um atestado de incompetência de Deus quando Ele não faz as coisas do teu agrado, do jeito que você quer? Ou você entende essas circunstâncias como momentos para que você experimente a presença de Jesus na sua vida, para que você ande totalmente livre, desamarrado, ilesos na sua alma e passeando diante dos problemas. Quando nós agimos como esses jovens agiram, ao final de tudo, Deus recebe a glória e a honra. Porque quem age para a honra e glória de Deus, vê outras pessoas dando glória a Deus. Quem ouviu o que Nabucodonosor falou, o tom da ameaça, a dureza do que falava, como falava, se deparará ao final de tudo com um outro Nabucodonosor. Versículo 26 diz: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou pelo nome deles e disse que eles eram servos do Deus Altíssimo e mandou que eles saíssem. E eles vieram. O versículo 27 diz que as pessoas se juntaram ao redor deles e comprovaram que o fogo não tinha feito nada ao corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, olha o que Nabucodonosor vai dizer: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele. Eles quem? Os três. Desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte. É claro que ele tinha uma linguagem meio violenta, né? Mas em todo caso, ele era um pouquinho exaltado, assim. Se bem que ele agora estava no lado do Deus verdadeiro, mas ele diz assim: quem falar contra esse Deus aqui, vai ter que se acertar comigo. Mas é uma outra postura. É um homem que reconhece e louva ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, para concluir, percebam que a nossa postura diante de crises, de provas, ou exalta o nome de Deus, ou envergonha o nome de Deus. Simples assim. Simples assim. É a nossa postura diante de momentos e circunstâncias que são, do ponto de vista humano, desesperadoras ou desesperadores, que vão mostrar o tamanho da nossa fé. A nossa fé sempre estará à prova de fogo, quando a gente tiver posturas que andem alinhadas com a fé que professamos. O que sai da nossa boca é muitas vezes bonito, mas o que vem do nosso comportamento e das nossas atitudes levarão pessoas a glorificar o nome de Deus ou a desdenhar do nome de Deus. Não por causa de Deus, mas por causa de nós. O que vamos dizer quando
pessoas nos insultarem o nosso Deus, insultarem a nossa fé, qual será a nossa postura? E uma coisa final a dizer nesse momento: cerque-se de gente crente, de gente que ora, de gente de fé, de gente que some a você, que leve você a crescer. Esses três tiveram uma fé sólida, porque eram três unidos no mesmo propósito. Quando você tem pessoas que começam a dizer: você não vai conseguir, não tem jeito, não tem esperança, você vai ser contagiado por essa incredulidade, por esse pessimismo, e você vai perder a chance de glorificar a Deus. Esteja junto de pessoas que oram, pessoas que amam, pessoas que temem a Deus, pessoas que creem em Deus, pessoas que sabem que Deus é soberano para fazer o que Ele bem entende, e você, pela sua fé, está sujeito a qualquer mover, qualquer ação de Deus, porque Ele é soberano na sua vida. Nada foge ao seu plano. Jó aprendeu isso depois de muita prova. Ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor amado, aqui nós estamos aprendendo com esses três jovens, com esses três gigantes da fé, pessoas que não te negam e não se eximem na hora da prova de mostrar a fé no Deus verdadeiro, no Deus soberano. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que, apesar da nossa vontade, a tua vontade deve sempre imperar sobre nossas vidas. Esses jovens disseram, antes que o Senhor ensinasse a oração do Pai Nosso, eles estavam dizendo: seja feita a vontade de Deus na minha vida, qualquer vontade que Ele quiser. E se Deus quiser, eu quero, porque só vale a pena querer o que Deus quer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não abandona os teus. Nas lutas, nas fornalhas, nos vales, o Senhor segura pela mão. Obrigado, Senhor, por esse instante. Que a tua mão de vida nos leve a andar com coragem, com fé e determinação. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa oração. No nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.